Olá, irmãos, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje é a videoaula de número 28. Nós vamos falar sobre o batismo. Está lá na Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 28. E o que é o batismo então? O batismo é um dos dois sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus. Na última aula, o reverendo Wellington falou sobre esses dois sacramentos, a Santa Ceia e o batismo. Hoje nós vamos falar do batismo, que nada mais é do que um santo sinal, o selo, a marca da união com Jesus Cristo. É o novo nascimento do cristão, a sua regeneração, é o andar em novidade de vida. Todo cristão de fato, ele anseia por ser batizado, ele tem esse desejo de cumprir essa ordenança de Jesus de ser batizado. É verdade que o batismo não salva. Nem todos aqueles que são batizados são salvos. Mas o cristão, como já disse, verdadeiro cristão de fato, ele tem o desejo sim de cumprir essa ordenança do Senhor nosso Deus, deve cumprir e assim ser batizado. Eu creio que para os irmãos, essa aula é jornal velho, é lição dada, porque uma vez que os irmãos já foram batizados, os irmãos já conhecem tudo sobre o batismo, creio eu, mas nós vamos estar relembrando ao longo dessa aula. E uma coisa é fato, se cada um de nós agora fizermos um exercício e voltarmos um pouquinho no tempo, lembrarmos do nosso batismo, nós vamos entender quão prazeroso foi, quão grandioso foi, e com certeza, cada vez que um cristão é batizado aqui na terra, os céus se abrem e tem uma verdadeira festa lá nos céus. Bom, no Catecismo Maior, na pergunta de número 165, o que é o batismo? Tem a seguinte resposta, eu vou ler para os irmãos, olha só. O batismo é o sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo da nossa união com Ele mesmo, da remissão de pecados pelo sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna. Por ele, os batizados são solenemente admitidos à Igreja visível e entram em um pacto público, professando pertencer total e unicamente ao Senhor. O batismo, então, ele é a porta de entrada do cristão na igreja visível. É o selo, é a marca. O nosso texto básico, ele se encontra lá em Mateus, lá no seu capítulo 28, nos versículos de 18 a 20. E vamos ler então, que diz assim, olha, peço aos irmãos aí que estão com a sua Bíblia, se puderem abrir, é a grande comissão, a ordenança de Jesus. Então, a partir de 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus falando aos discípulos. Ainda em Marcos 16, de 15 e 16, a mesma passagem diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, palavras do Senhor Jesus. Reparem nos verbos ide. Então é uma ordenança. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. No início, Deus era somente Deus do povo de Israel. Agora, a partir de Jesus, é para todos, para todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, em nome
de uma única pessoa que se subdivide em três: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, ensinando-os, e aí, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí vem a promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é maravilhoso isso, irmãos? Recebemos a palavra de Deus, cremos na palavra de Deus, sermos batizados, ensinados, batizados, e a promessa de Jesus que estará conosco todos os dias até o final dos tempos. Que bênção, né? Bom, em Romanos ainda fala assim, Romanos 10, no seu capítulo 9, ele diz assim, olha, a importância de declarar a fé em Cristo Jesus, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Todo crente, ele tem o prazer de confessar, primeiramente crer no seu coração em Cristo Jesus, e depois confessar de público que Jesus Cristo é o seu Senhor. O crente de fato, ele não se envergonha disso. Ele tem o prazer no seu coração de expressar, falar. Não aquele crente lá no cantinho dele, lá, não, eu creio sim, não preciso falar para ninguém. Não, nós temos que falar sim da nova vida que nós temos, uma vida transformada. Nós temos que professar isso e falar para as pessoas. Então, irmãos, na lição de hoje, nós vamos destacar 3 pontos, tá? Rapidamente. Primeiro, o propósito do batismo. Qual a sua finalidade? Para que serve o batismo? Segundo ponto, a administração do batismo. Quem batiza, quem pode ser batizado, quantas vezes, de que maneira que é feito o batismo, com aspersão, infusão, imersão, mergulho. Vamos aprender também. E o terceiro e último ponto, a eficácia do batismo. Ele salva? Ele regenera a pessoa? Nós vamos aprender então esses 3 pontos. Então, vamos lá rapidamente para o primeiro ponto. O propósito do batismo. Está lá na Confissão de Fé, no seu capítulo 28, no artigo 1º. Então, o primeiro ponto desse ponto maior. Primeiro, admitir o crente na igreja. Como já disse, é a porta de entrada do crente na igreja. A pregação de Pedro após a descida do Santo Espírito. Vamos ver essa pregação, que fala assim, olha, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então tinha uma multidão de pessoas, Pedro pregando, e eles perguntaram, responderam Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro, já cumprindo a ordenança de Jesus, e no seu grande sermão pregando a palavra, e ordenando que fossem batizados. Em seguida, ele fala assim em seguida, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja visível, admitindo lá 3.000 pessoas naquele sermão maravilhoso de Pedro, onde as pessoas se converteram e depois foram batizadas. Primeiro você professa a fé em Cristo Jesus. E uma vez professando a fé em Cristo Jesus, então o irmão é batizado, simbolizando assim a transformação, uma nova vida. A lavagem com água, representando lavado com o sangue do Cordeiro, Jesus. Segundo ponto,
do batismo. Ele serve de sinal e selo do pacto da graça, a união com Cristo. Em Colossenses, lá no seu capítulo 2, versículos de 11 a 12, diz assim, olha: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. Olha só, então no Velho Testamento, todo menino ele era circuncidado ao 8º dia, que era o sinal da aliança do povo de Israel, o povo judeu, para com Deus. O batismo é o sinal da nova aliança, agora com Jesus, agora para todos os que crerem. Se uma vez nós morremos com Cristo Jesus, nosso velho homem, nós também fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Agora, com o corpo transformado, uma novidade de vida. Terceiro ponto desse primeiro item. Simboliza a regeneração efetuada pelo Espírito Santo e nos desafia a andar, como já disse, em novidade de vida. O batismo nos leva a uma transformação. Logicamente, primeiramente, quando aceitamos, já começa a transformação. Mas uma vez agora o nosso pacto é um compromisso. Andarmos em novidade de vida. Não podemos andarmos como andávamos outrora. Agora é uma vida nova. Romanos 6, de 4 a 5, diz assim, olha: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, irmãos, é necessário, como já disse, que morra o velho homem, para dar lugar a uma nova vida, uma vida transformada, sem vícios do passado, costumes, práticas não condizentes com o povo de Deus. Tudo aquilo vai ficar no passado. Nem é bom ficar lembrando, não. Agora nós vamos olhar para frente, uma vida transformada, uma vida com Jesus. Bom, o segundo ponto, então, dessa nossa lição, vai falar sobre a administração do batismo. Quem batiza? Quem pode ser batizado? E quantas vezes nós podemos ser batizados? Primeiro, ele deve ser administrado por um ministro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá na Confissão de Fé de Westminster, lá no seu artigo 2. Eu vou ler para os irmãos, tá? É bem pequenininho. Olha, fala assim, olha: o elemento exterior usado neste sacramento é água, com a qual a pessoa é batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, por um ministro do Evangelho legalmente ordenado. Tá, irmãos? Então, quem deve administrar o batismo é um ministro do Evangelho. No nosso caso, na igreja presbiteriana, é o pastor. Somente ao pastor é que cabe administrar o batismo. Então vamos lá para ver, olha só. Mateus 28, 19 fala assim, olha: ide, portanto, como já vimos, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos foram comissionados a batizar. Somente os apóstolos naquela época que batizavam. Eram ministros do Senhor, a pregar o Evangelho. Uma vida separada no exercício da palavra. Então deve ser ministrado somente pelo pastor. B. Deve ser administrado a todos que professam a fé, obediência em Jesus Cristo, e também aos filhos de pais crentes, mesmo que somente um deles o seja. Tá? Então, uma vez que numa casa, ou a mãe somente, ou o pai somente,
professa a fé em Cristo Jesus, os filhos podem sim e devem ser batizados. Os filhos podem sim. Isso é meio polêmico, tem igrejas que não concordam com isso, mas nós estamos aqui para falar da igreja presbiteriana, a nossa igreja. Na nossa igreja, sim, nós seguimos a confissão de fé de Westminster, que diz justamente isso, e também entendemos que é bíblico, porque ela foi baseada totalmente na Bíblia. E nós entendemos que isso é bíblico. Vou até aqui ler alguns versículos para os irmãos. Tá? Atos 8, 36 a 37. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí Filipe batizou quem? O eunuco. Ele professou a fé, foi batizado. 1 Coríntios 7, 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, o marido é santificado na esposa crente, e a esposa crente é santificada no marido crente. Isso não quer dizer que são salvos, não quer dizer isso, mas eles gozam das bênçãos de Deus na sua vida. Salvação é outra coisa, mas aqui na terra eles têm essas bênçãos, e os filhos também são santificados. Na Bíblia não está explícito, claramente, está falando claramente, é o batismo dos filhos, mas está implícito. E em muitos relatos, por exemplo, Paulo mesmo, ele batizou 3 famílias: a família de Lídia, a família do carcereiro, a família de Estéfanas. Então, quando a gente entende que ele batizou a família, foram todos. Eu não vou aqui citar os versículos todos aqui, aliás, não vou citar nenhum deles aqui, porque nós não vamos entrar nessa discussão. Nós estamos já afirmando que o batismo, sim, se estende também aos filhos dos cristãos. E aí sim, quando eles ficarem já maior, com entendimento, eles por si vão professar a fé em Cristo Jesus. Não mais haverão necessidade de ser batizados. O batismo é uma única vez, não mais do que isso. Então, uma vez a criança sendo batizada, ela depois, quando grande, ela vai professar a fé, e assim será batizada, será aceita na igreja com a profissão de fé. Porém, já batizada, não há necessidade de novamente ser batizada. Mas se não professar a fé em Cristo Jesus, o batismo não serviu para a sua salvação. Serviu enquanto criança, ela foi santificada sim, através dos pais. Mas depois de adulta, ela tem que professar sim a fé em Cristo Jesus. E então, o terceiro e último ponto, ele vai falar, aliás, ainda continua nesse ponto da eficácia, né? Nós estamos falando aqui da administração do batismo. Ele deve ser administrado, como já disse, uma única vez e por efusão, ou seja, derramar ou aspersão, ou borrifar de água. Hebreus, lá no seu capítulo 9, versículo 19 a 21, vai falar assim, olha: porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã de tinta escarlate, e sopro, e aspergiu, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Então, era uma prática comum no Velho Testamento, a aspersão do sangue como purificação, tanto lá dos pertences lá do templo, do tabernáculo, como também nas pessoas. Era um costume aspergir com água, né? e com sangue também. Lá em Ezequiel 36, 24 a 26, diz assim, olha: tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados.
de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então, o profeta Ezequiel, também com essa relação, que ele iria aspergir água pura sobre todos, para se ficarem purificados. Paulo, ele foi batizado em pé. Lá em Atos 9, de 17 a 18, diz assim, olha: Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, sobre Paulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então, irmãos, Paulo, ele foi batizado em pé. Não foi um batismo por imersão. Então nós entendemos que sim, o batismo mais próximo, mais ideal é o batismo por aspersão. Quer ver o que diz aqui a Confissão de Fé de Westminster sobre isso? Não é necessário, o artigo 3, não é necessário imergir o candidato na água, mas o batismo é corretamente administrado por efusão e aspersão. Derramamento, então aspergir. É dessa maneira que nós entendemos, e é dessa maneira também que a Bíblia fala. É por aspersão, nada de mergulhar, isso além de não ser higiênico, também torna as pessoas inconveniente, tem que ter uma pessoa da água, vai outro. E até porque a Bíblia não fala isso. Acabei de ler aqui para os irmãos alguns versículos, aonde fica claro o batismo por aspersão. Ainda em Atos, no 10, de 47 a 48, fala assim, olha: Porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes? Que assim como nós recebemos o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Batismo, mais uma vez, né? Paulo pregando aos gentios lá em Cesareia, na casa de Cornélio, que havia reunido seus parentes e amigos. Então a descida do Espírito Santo sobre eles, todos na casa de Cornélio. Cornélio não tinha um tanque, até onde eu sei, para que fossem batizados. Todos foram batizados e receberam do Espírito Santo de Deus. Gênesis 17, 14 fala assim, olha: O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. No Antigo Testamento, todo povo pertencente da aliança deveria ser circuncidado. Era o sinal. No Novo Testamento, é o batismo. Todo povo pertencente ao povo de Deus, como disse, deve ser sim batizado, deve ansiar no seu coração o desejo de ser batizado. E o terceiro e último ponto vai falar sobre a eficácia do batismo. O batismo salva? O batismo regenera? Vamos ver então. Primeiro, ele não é capaz em si, o batismo, de regenerar e salvar uma pessoa. O batismo por si só, ele não salva ninguém. Vamos ver algum exemplo? Olha, quem salva é a obra de Deus na vida da pessoa, a vocação eficaz. Nós já aprendemos isso na aula 10 da vocação eficaz. Quando Deus chama os seus eleitos, não tem como resistir. Os predestinados do Senhor, todo o que crer de fato, como já disse, ele deve ser batizado. Quer ver um exemplo de que o batismo não salva? Vamos citar dois exemplos. Um que não foi batizado e foi salvo, outro que foi batizado e nós cremos que não foi salvo pela Bíblia. Primeiro exemplo, que foi batizado, que não foi batizado e foi salvo. O ladrão na cruz, ele não foi batizado e foi salvo. Nós cremos assim. Lucas 23, do 39 a 43, fala assim, olha: Um dos malfeitores crucificados ao lado de Jesus
blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Falando de Jesus. Então nós merecemos ficar aqui, crucificados e morrer, mas este, que era Jesus, que mal fez? E aí Jesus lhe responde: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E quem vai para o paraíso? Os salvos. O ladrão foi batizado? Ele não foi batizado. Então, vai ter casos sim que por algum motivo ou outro a pessoa não é batizada. De repente, no último momento da sua vida, a pessoa professa a fé em Cristo Jesus. Não teve tempo de ser batizado. Não foi salvo? Foi salvo sim. Não é o batismo que salva, como eu disse. Quer ver um exemplo ao contrário agora? O mágico Simão foi batizado e nós cremos que ele não foi salvo. Olha só, está lá em Atos 8, de 9 a 13, tá? É um texto grande que eu vou ler para os irmãos. São duas partes. Então a primeira parte: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludia com mágicas. Então Simão vivia lá iludindo o povo ia atrás dele. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então começaram a ouvir a palavra, estavam focados em Simão. Mas aí Filipe começou a pregar a palavra, começaram a seguir a Filipe, crer na palavra e batizados, homens e mulheres. E aí o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Até Simão, o mágico, fazia mais, iludia o povo. Mentia para o povo, porque ilusão, contava mentira para o povo. A hora que viu Filipe, foi atrás, foi batizado e seguia Filipe. Quando olhamos aqui, falamos: nossa, olha só que poder de transformação numa pessoa que iludia o povo seguia, e agora ele é que seguia Filipe. Será que para por aí? Vamos continuar agora 8, de 18 a 23. Depois de Simão ter sido batizado, e ele seguindo a Filipe. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: olha só, já tinha sido batizado, concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. E aí responde os apóstolos: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, Simão, o mágico, ele foi sim batizado, mas com segundas intenções. A ideia dele era também ter condições de impor as mãos e levar o Espírito Santo para as pessoas. Ele é repreendido. Então, por aqui, nós não cremos se depois, para frente, ele foi salvo ou não, mas nesse momento, puramente por interesse. Nesse momento, o batismo não serviu de nada para ele. Ele estava apenas interessado e oferecendo dinheiro para que assim pudesse também ter o dom de imposição de mãos e assim levar o Espírito Santo para as pessoas. Olha só, então, dois exemplos. Um não foi batizado e salvo, outro batizado e não salvo. Então, o batismo, ele não salva ninguém. Tá? Continuando, o batismo ele se torna eficaz através da obra redentora do Espírito Santo. E aí, uma vez batizado, recebendo o Espírito Santo,
ele é eficaz na vida do cristão, tem uma vida transformada. Como já disse, uma novidade de vida. João 3, de 5 a 8 fala assim, olha, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, ter o derramamento do Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então aqui o diálogo de Jesus com Nicodemos, que não compreendeu o significado do batismo. Então o que é carne, mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Tem uma vida transformada. E aí nós somos conduzidos por Cristo Jesus. Nós não sabemos para onde nós vamos mais. Cristo sabe, nós entregamos a nossa vida para Cristo. E Ele vai fazer o melhor para nós. É dessa maneira que nós entendemos então que o batismo ele se torna eficaz na vida do cristão. Amém? Aula simples de hoje. Falei bem rapidamente sobre o batismo porque, como já disse, é matéria dada. Jornal velho, os irmãos já sabem de carteirinha sobre o batismo. Todos são batizados. Então, concluindo, para a gente fechar essa nossa aula de hoje, primeiro, o batismo é um sinal que representa a união com Cristo. É o selo, a marca santa do cristão. E admite o crente na igreja visível. Já faz parte da igreja invisível, uma vez salvo. Primeiro ele professa a fé em Cristo Jesus. Nós cansamos de ver na igreja a profissão de fé daqueles, né? Professam a fé em Cristo Jesus e em seguida é batizado. Mandamento de Jesus. E todo o que crer, seja batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deve ser administrado a todos que professarem a fé em Cristo Jesus, adultos e crianças. Já expliquei o caso das crianças. Nós, da Igreja Presbiteriana, nós batizamos com a água, aspersão, e batizamos também os filhos dos crentes. Terceiro, o batismo por si só não garante a salvação. Acabamos de ver dois exemplos. O ladrão da cruz não foi batizado, foi salvo. Simão o mágico foi batizado e não foi salvo. E terceiro e último ponto, ele se torna eficaz, tendo efeito pela obra regeneradora do Espírito Santo. Uma vez lavados no sangue do Cordeiro, uma vez tendo assim recebido, aceito o chamado de Jesus, nós somos lavados, batizados, recebemos o Espírito Santo e passamos a ter um corpo regenerado, uma transformação de vida, uma novidade, e assim nós, daí para frente, a nossa vida é um compromisso com o Senhor. Como eu iniciei a aula, eu vou terminar. Todo o cristão de fato, ele anseia no seu coração, além de ser uma ordenança, ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus assim abençoe os irmãos e até a próxima videoaula.